Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 9. Diz assim: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Amém, meus irmãos? Vamos ler novamente. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Amém? Levante as mãos para o alto, levante, diga assim: ó, meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, está aí a palavra de Deus que o Senhor Ele trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu peço agora a sua máxima atenção, porque Deus Ele tem uma palavra poderosa para a tua vida aqui nesta manhã. Eu estava hoje de manhã orando a Deus, buscando a presença do Senhor, e ali eu abri a Bíblia Sagrada, e Deus então, Ele me trouxe nesse texto, neste versículo, e aqui, meus irmãos, Deus então Ele trouxe uma mensagem ao meu coração, que nós podemos denominar como um tema: o grande valor da semente. Aleluia. Você pode repetir comigo? O grande valor da semente. Amém? Nós vemos aqui no livro de Deuteronômio, do capítulo de número 22, o versículo 9, nós vemos aqui que o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele aqui lhe dá uma instrução clara ao seu povo, sobre não misturar diferentes tipos de sementes nas suas vinhas. Aleluia. E este mandamento, meus irmãos, amada igreja do Senhor, ele tem uma aplicação tanto na prática, quanto também na parte espiritual, pois fala sobre a pureza da semeadura, e também fala a respeito de o compromisso de colher os frutos que agradam a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que ao longo da Santa Escritura, da palavra de Deus, nós vemos que o tipo de semente que plantamos durante a nossa vida, ou seja, durante a nossa caminhada, ela determinará o que? Ela determinará também a colheita que receberemos. Quem está entendendo diz glória a Deus. E nesta manhã, meus irmãos, através deste texto sagrado, através da palavra do Senhor, nós vamos aqui mergulhar neste tema profundo, e nós vamos compreender a grande importância da semente, e como isso também ela impacta a nossa caminhada com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E primeira coisa que nós vemos através, meus irmãos, da semente, nós podemos ver sobre a pureza da semente. Diga comigo: a pureza da semente. Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 9, traz uma instrução direta a Israel para não misturar diferentes tipos de sementes em suas vinhas, como diz o texto. E no contexto também agrícola, misturar sementes poderia o quê? Poderia comprometer a qualidade da colheita.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este mandamento, meus irmãos, amada igreja do Senhor, visava o que? Visava não apenas preservar a pureza das plantações, mas também simbolizava o que? Simbolizava a santidade, a separação que Deus exigia do seu povo. Por isso que ele diz, aleluia, seja santo, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor aqui, ele queria o quê? O Senhor queria que Israel fosse um povo puro, sem misturar sua fé com crenças pagãs. Aleluia, ou seja, um povo separado, um povo puro, um povo santo. E da mesma forma, Deus deseja que semeamos também em nossas vidas espiritual com pureza, ou seja, sem misturar valores mundanos com os princípios da palavra de Deus. Oh, aleluia, pode adorar, pode glorificar. Ou seja, meus irmãos, Deus também, ele deseja que nós semeamos em nossas vidas espiritual, que semeamos com pureza. Deus, ele não quer que nós misturamos os valores da nossa vida cristã com valores mundanos que vão contra os princípios e o valor da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E assim como a mistura de sementes, meus irmãos, comprometia a colheita no campo, ou seja, misturar práticas mundanas com a fé cristã, ela compromete a nossa vida espiritual. Aleluia, misturar, meus irmãos, ela corrompe a nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos ser cuidadosos com o que semeamos em nosso coração e também na nossa mente. Oh, aleluia, pode louvar ao Senhor. Então nós precisamos ser cuidadosos com o que nós estamos semeando em nossos corações, do que nós estamos semeando na nossa mente. E eu abro um parênteses aqui agora na mensagem, eu pergunto para você: o que você tem semeado no teu coração? O que você tem semeado na sua mente? Ei, meus irmãos, eu quero dizer para você, apenas a palavra de Deus, ela deve ser a fonte da nossa fé e a fonte das nossas decisões. Oh, aleluia, é a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é fiel, esta palavra, ela é verdadeira. E se você olhar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim, ó: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Oh, glória! Ou seja, meus irmãos, o Senhor nesta manhã, o Senhor te chama a uma vida de santidade e pureza espiritual. Ei, ao remover as misturas de influências mundanas, e Ele também está te chamando para você semear somente a palavra dEle em seu coração aqui nesta manhã. Oh, aleluias! E se nós semearmos somente a palavra de Deus em nossos corações, meus irmãos, eu quero dizer para você, você verá uma colheita abundante e pura, repleta da graça e da bênção do Senhor sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia! E é claro isso, porque se nós, meus irmãos, semear a palavra de Deus em nossos corações, nós vamos colher o que? Nós vamos colher bênção, nós vamos colher vitórias. Por quê? Porque nós estamos semeando a palavra de Deus em nossos corações. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. E nós vemos a semeadura e também a colheita. Diga: a semeadura e a colheita. Aleluia. Nós vemos aqui que o princípio da semeadura e a colheita é um dos mais claros em toda a Bíblia.
é um dos mais claros em toda a palavra de Deus, porque se você olhar lá no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Aleluia, ou seja, a lei da colheita, meus irmãos, aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem planta, também ele colherá, ou seja, esse princípio é inevitável. Aleluia, é inevitável. Se semeamos no Espírito, colheremos vida eterna. Oh, aleluia, eu vou repetir para você: se semeamos no Espírito, colheremos vida eterna, mas se semeamos na carne, colheremos corrupção, diz a palavra do Senhor. Aleluia, então isto, meus irmãos, esta palavra é um alerta aos nossos corações, porque nós temos que ter em mente aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Então nós temos que o que? Semear no Espírito, porque se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher o que? Colher vida eterna. Mas se nós semearmos, aleluia, na carne, nós vamos colher o que? Nós vamos colher somente derrota, somente maldição, somente corrupção, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. E da mesma forma, a semeadura de sementes impuras, meus irmãos, quando nós estamos semeando sementes impuras, contaminadas por valores e comportamentos contrários à palavra de Deus, resultará o que? Resultará em uma colheita indesejável. Porque está plantando tudo aquilo que é contrário aos valores cristãos, está plantando aquilo que é contrário aos valores da palavra do Senhor, e a colheita vai ser o que? Colheita indesejável. Aleluia, como diz a palavra do Senhor, porque o próprio Deus, o nosso Senhor, Ele nos alerta sobre a importância de semearmos com propósito e com pureza. Oh, glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, cada ação, pensamento e escolha que fazemos é uma semente. Quem sabia disto? Quem sabia? Eu vou repetir para você, ó. Repita comigo assim, ó. Cada ação, pensamento, escolha que fazemos é uma semente. Aleluia, é forte, não é, meus irmãos? É forte, né? Então por isso que nós temos que prestar muita atenção na palavra de Deus, meus irmãos, porque cada ato, cada ação que nós praticamos, cada pensamento, cada escolha que nós temos, meus irmãos, e nós fazemos, é o que? Uma semente que nós estamos lançando. É uma semente. Por que muitas pessoas, meus irmãos, aleluia, pagam preço caro? Por quê? Por causa, aleluia, disto, a ação, pensamentos, escolhas erradas, ação errôneas, ou seja, está plantando sementes ruins. Aí não tem como a pessoa colher bons frutos, não tem como, meus irmãos. Ou seja, nós devemos semear no Espírito, investindo nosso tempo, investindo nossos recursos, investindo a nossa energia com as coisas que glorifiquem a Deus. Oh, aleluia. Pode adorar, pode glorificar. Aleluia, ou seja, nós temos que investir o nosso tempo, nossos recursos, a nossa energia nas coisas que vai glorificar o nome do Senhor, que vai glorificar a Deus, porque quando semeamos o bem, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tempestade, nós podemos ter a certeza de que colheremos no tempo certo a vitória de Deus sobre as nossas vidas. Quem crê na vitória, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda Labaias, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, no livro de 2 Coríntios,
capítulo de número 9, versículo 6, diz assim, ó: aquele que semeia com generosidade, também colherá generosamente, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não é o pastor que está dizendo, mas é o próprio Espírito Santo que está falando conosco. A voz pode ser minha, mas a mensagem está vindo diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Oh, aleluias, glória a Deus. Então, em 2 Coríntios, deixa muito claro para nós, capítulo de número 9, versículo 6: aquele que semeia com generosidade, também colherá generosamente, diz a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, levante a tua mão. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã. O Senhor está te chamando para uma nova estação de colheita aqui hoje. Você não entendeu? Eu vou profetizar novamente na tua vida. O Senhor está te chamando para uma nova estação de colheita aqui nesta manhã. Só quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias, orianda labás, aleluia. O Senhor está te chamando para uma nova estação de colheita. As sementes de fé, a semente de obediência, a semente de generosidade que você tem plantado serão multiplicadas, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo que Ele vai te surpreender com uma colheita além do que você pode imaginar. Oh, aleluia. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus é justo, Deus é fiel. Aleluia. Nós vemos também, meus irmãos, o poder da palavra como semente. Aleluia, repita comigo: o poder da palavra como semente. Quem sabia que a palavra também é uma semente? Oh, glória. Jesus, meus irmãos, na parábola do semeador, que fica no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo 11, Jesus ali, ele explica que a semente é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E a semente em si, ela tem o potencial de gerar vida, mas a colheita depende do tipo de solo em que ela é plantada, diz a palavra do Senhor. Ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, ele revela que a semente da palavra pode ser impedida de germinar por corações endurecidos. Aleluia. Quem entendeu diz glória a Deus. Corações endurecidos, aleluia. Corações, pessoas distraídas, pessoas que não prestam atenção na palavra, pessoas que não gostam da palavra, pessoa distraída, pessoas que estão sufocadas pelos cuidados da vida, estão sufocados, estão oprimidos, aleluia, pelos cuidados da vida. No entanto, quando a palavra de Deus, ela cai em boa terra, ela produz frutos abundantes, como diz a palavra do Senhor. Pode louvar, meus irmãos, pode adorar, aleluia, porque quando ela cai num terreno fértil, aleluia, ela produz frutos. E a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas, aleluia. Mas precisamos primeiramente preparar o solo dos nossos corações para recebê-la. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos cultivar um coração sensível, um coração aberto para a palavra de Deus, para a palavra tomar conta do nosso coração. Porque muitas vezes Jesus, ele quer fazer a transformação em vidas, mas o coração está fechado. O coração, o solo está duro, não está achando, aleluia, espaço, aleluia, não está achando um solo fértil para que esta semente venha brotar.
para que esta semente, meus irmãos, venha gerar fruto. Ou seja, nós temos que abrir o nosso coração, temos que ter um coração sensível, aberto para a palavra do nosso Senhor Jesus. E como nós vamos ter? É através da oração, orando, buscando ao Senhor, através do arrependimento e através da fé. Ou seja, nós devemos manter nosso solo espiritual fértil, para que a semente da palavra, ela possa germinar e dar fruto em nossos corações. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, meus irmãos, devemos remover as pedras do orgulho do nosso coração, remover a pedra do orgulho, os espinhos da ansiedade e o solo endurecido da descrença da palavra de Deus. E ali, para permitir o quê? Permitir que Deus opere em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo 2, diz assim, ó: a palavra de Deus é viva e eficaz. Oh, glória. Levante a mão, levante, eu quero aqui profetizar na tua vida. Hoje o Senhor está plantando uma semente poderosa em seu coração. Eu vou repetir: hoje o Senhor está plantando uma semente poderosa em seu coração. Ele está te capacitando a produzir frutos espirituais que permanecerão, e a palavra que Ele te deu cumprirá tudo aquilo para o qual foi enviado sobre a sua vida. Quem glorifica a Deus? Orianda labaias. Glória a Deus, aleluia. Já estou partindo para a conclusão da mensagem. Protegendo a semente e a colheita. Diga comigo: protegendo a semente e a colheita. Se você olhar lá no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o Senhor ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a nós guardarmos o nosso coração. Aleluia. Nós guardarmos, porque dele procedem as saídas da vida. E assim, meus irmãos, como também um agricultor protege suas plantações das pragas, aleluia, nós também precisamos proteger o que Deus plantou em nossas vidas. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você. Alguns entenderam, outros não. Assim como um agricultor, quando ele planta a semente, quando a semente está ali brotando, ele usa ali alguns venenos para matar aquelas pragas que vão ali corromper aquela plantação, meus irmãos. E assim também nós devemos proteger a palavra que Deus plantou em nossos corações. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o diabo não desistiu de você, Satanás não desistiu de mim, meus irmãos. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão bravo, procurando a que ele possa tragar. O inimigo, ele tenta roubar a semente da palavra. Aleluia, meus irmãos, o inimigo, ele tenta. E é bíblico isto, aleluia, a palavra de Deus. Satanás, ele tenta roubar a semente da palavra, utilizando o que? Utilizando distrações. O que está acontecendo muito hoje? Distrações. Aleluia, deixa as pessoas distraídas, aleluia, pessoas com dúvidas no coração, duvidando da palavra de Deus, duvidando até mesmo das revelações do Espírito Santo, aleluia, tentações para nos afastar da colheita que Deus tem para nós.
Aleluia! Por isso que Provérbios está dizendo para nós guardarmos o nosso coração, para que nós vamos guardar a palavra que Deus está plantando no nosso coração, para o inimigo não vier tentar roubar esta semente que é a palavra de Deus. Oh, aleluia! E ele é astuto, meus irmãos. Não pensa você, ele utiliza vários artefatos, várias artimanhas que ele utiliza para tentar, aleluia, tirar esta semente da palavra de Deus em nossos corações. E aleluia, ferramenta que ele tem usado muito é o que? É a distração. Distração, aleluia. Quantas pessoas, crentes, cristãos, que não estão aí levados por distrações mundanas, distrações que não vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, meus irmãos, aleluia, nós devemos nos afastar destas coisas, para que nós viemos colher os frutos que Deus tem reservado para a tua vida. Pode adorar, pode glorificar a Deus. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. E guardar o nosso coração, meus irmãos, guardar o coração é um chamado ao quê? É um chamado à vigilância espiritual. Quando Deus fala para nós guardar o nosso coração, Deus está o quê? Deus está chamando nós, está nos chamando, está nos aconselhando, para que nós viemos vigiar. Porque não adianta você só orar, se você não vigiar, meu irmão, não adianta nada. Aleluia, por isso que ele está dizendo em Provérbios, que ele ensina nós o que? Guardar o nosso coração. Por quê? Pois dele procede as saídas da vida, porque o coração do homem é enganoso. Nós sabemos disso, aleluia. Então nós devemos o quê? Guardar, aleluia, a nossa vida espiritual. Nós devemos guardar o nosso coração, porque o Senhor está nos chamando a uma vigilância espiritual. E Ele também está nos dizendo para que nós viemos nos mantermos firmes na fé, comprometidos com a verdade de Deus. Quem está comprometido com a verdade aqui? Quem está? Quem está? Então levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nós temos que estar comprometidos com esta verdade. Nós temos que estar, meus irmãos. E proteger a colheita espiritual envolve o que, pastor? Envolve o que? Envolve o que? Aleluia. Nós manter ou proteger esta colheita espiritual envolve permanecer em oração. Aleluia, permanecer em oração. E hoje nós vemos uma geração que não ora mais, uma geração que não quer mais pagar preço, não quer mais orar. E para nós proteger esta colheita, meus irmãos, envolve permanecer em oração, envolve meditar na palavra de Deus. Oh, aleluias. Meditar na palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto. Não, mas tem que meditar na palavra de Deus, meus irmãos. E terceiro lugar, primeiro, oração. Segundo, palavra. Terceiro, resistir às tentações. Resistir às tentações. Por isso que a palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistir à tentação. Mas, aleluia, quando nós, meus irmãos, cedemos à tentação, nós estamos pecando contra Deus. E nós temos o que? Que resistir às tentações, aleluia. Nós devemos, como crentes cristãos verdadeiros, nós devemos estar alerta geral, meus irmãos. Alerta sobre o que, pastor? Alerta sobre as estratégias do inimigo, cuidando para que nada comprometa aquilo que Deus está realizando em nós. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a vigilância, meus irmãos, é necessária.
é necessária sobre a nossa vida para que possamos colher os frutos da obediência e da fé. Oh, aleluia! Olha o que diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia! Então não adianta, meus irmãos, orar, se eu não vigiar, o diabo vem, passa rasteira. Igual acontece com muitas pessoas, meus irmãos, aleluia, porque não vigiam. O próprio Senhor está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, Deus te dará discernimento e sabedoria nesta manhã, para proteger a colheita espiritual que Ele já iniciou em sua vida. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Nada, meus irmãos, nada do que o inimigo tentar fará com que você perca o fruto da sua semeadura. Se você está firmado em Cristo, se você está vigilante, a colheita será abundante sobre a tua vida, a colheita será abençoada, e você verá o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Quem crê que vai cumprir? Quem crê que vai cumprir as promessas? Oh, glória a Deus, aleluia. E eu vou concluir a mensagem nesta manhã, meus irmãos. O grande valor da semente está em sua capacidade de gerar vida. Oh, glória! Desde que seja plantado com pureza em um solo fértil, e ao semearmos segundo aos princípios de Deus, nós podemos ter a convicção, nós podemos ter a certeza de que a colheita será generosa e transformadora. Oh, glória a Deus. Ei, meus irmãos, eu quero dizer para você, para nós finalizar nesta manhã: mantenha o solo do seu coração preparado. Mantenha, eu vou repetir novamente: mantenha o solo do seu coração preparado, sem misturas, e proteja a colheita que Deus está trazendo em sua vida. Proteja, sabe por quê? Lá no livro de Salmos capítulo 26, versículo 5: os que semeiam em lágrimas, com cânticos e alegria colherão. Eu vou repetir para você novamente: os que semeiam em lágrimas, com cântico de alegria colherão. Ou seja, levante a tua mão, levante. O Senhor está preparando uma colheita sobrenatural para você aqui nesta manhã. Cada semente que você plantou com lágrimas será transformada em alegria, e a colheita será muito maior do que você imagina. Quem recebe, bate palma e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh.